Glória a Deus. Cumprimento os irmãos nesta noite, na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés, em reverência à palavra do Senhor. E vamos estar fazendo uso da leitura na palavra do Senhor nesta noite. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos localizam, eu quero estender meus agradecimentos primeiramente a Deus por nos conceder mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui no Colheita de Almas. Pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos aqui na incumbência de também ser um dos ministros da palavra do Senhor aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso amigo pastor Cássio Fortes. O meu desejo é que esse evento cresça dia após dia e que seja uma reverência não só no Brasil, mas mundial. É uma satisfação reencontrar meu amigo pastor Vonei. Fizemos uma live, uma bênção, um amigo particular que o Senhor tem nos concedido. A todos os demais obreiros que aqui se encontram, a minha esposa, aniversariante também da noite, ficando mais nova, mais jovem, né, irmãos? Eu louvo a Deus muito pela vida dela, minha companheira, que eu amo e carrego no meu coração. Eu costumo dizer para ela, pastor Cássio, que irei amá-la até o aniversário de Deus. Então, se Deus não faz aniversário, o meu amor por ela será até o arrebatamento. Amém, irmãos? Depois, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Capítulo de número 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo de número 35. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo de número 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, a palavra a qual nós lemos nesta noite, o próprio Jesus vai testificar, trazendo algo referente ao seu ministério. Porque o ministério de Jesus sobre a face da terra era marcado pelos milagres, pelos prodígios. Aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus estava, alguma coisa tinha que acontecer. Porque sobre ele estava o milagre, o poder da cura, o poder da libertação. Se Jesus passasse onde havia cegos, tornavam a ver. Se Jesus passasse onde havia paralítico, tornavam a andar. Jesus era o homem que foi marcando o seu ministério pelos milagres que ele operava no meio do povo. Por estas razões, a multidão sempre o seguia. Por esta razão, a multidão andava sempre o cercando. A multidão andava atrás de Jesus. Era notório que o ministério de Jesus arrastava a multidão. Era notório que o ministério de Jesus, aonde ele passava, a multidão o acompanhava, o seguia. Não foi diferente como no texto a qual nós lemos. Nós vamos ver que Jesus está às margens da Galileia, às margens do mar da Galileia, e a Bíblia nos diz
que ali a multidão o acompanhava, o seguia. E ao entardecer, Jesus pede para os discípulos: vamos despedi-los, vamos mandá-los de volta para a sua casa. Mas os discípulos dizem: Senhor, está tarde para despedir o povo, para despedir a multidão. São longe as suas casas, as vossas casas. E detalhe, o que iremos dar para que o povo coma, para que o povo venha saciar da sua fome? Pois era necessário a multidão passar ali a noite. Mas como passar a noite longe de casa e sem ter o que comer? Como passar a noite longe de casa, perecendo com a fome? E Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa para doar para este povo? E aí um dos discípulos levanta e diz: olha, há um jovem em nosso meio que tem 5 pães e 2 peixes. Parecia algo impossível, pois a Bíblia vai nos dizer que era cerca de 5.000 homens, quase 5.000 homens, a parte mulheres e as crianças. É muita gente para alimentar apenas de 5 pães e de 2 peixes. Mas aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, há a multiplicação. Jesus não precisa de muito para fazer, precisa do pouco com fidelidade para multiplicar. Pois o pouco com Ele é muito, mas o muito sem Ele é nada. Então Jesus pede que leve até ele aqueles pães. E quando é levado os pães e os peixes, ele leva ao céu e dá graça ao Senhor pelo alimento que ali havia. E o alimento então é multiplicado ao ponto de saciar 5.000 homens, mulheres e crianças. E a Bíblia nos diz que os discípulos, juntando o restante, dá cerca de 12 cestos de alimento que sobra daquele povo. Então Jesus despede-se, coloca os seus discípulos no barco, e a Bíblia nos diz que os discípulos partem para Cafarnaum. É aqui que acontece o fenômeno que Jesus anda sobre as águas. Mas Jesus atravessando até o outro lado, no dia seguinte aquela multidão procura e não encontra. Então a multidão resolve também partir em busca de Jesus. E a multidão atravessa e está do outro lado. E quando a multidão está do outro lado, encontra com o Senhor. Mas Jesus, ninguém pode enganar o Senhor. Ninguém engana Deus. Ninguém engana o Pai, ninguém engana o Criador, porque se tem alguém que nos sonda e nos conhece, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele conhece as intenções dos nossos corações, Ele conhece a realidade do nosso desejo, da nossa vontade. Quando nós mentimos ou tentamos mentir para Ele, enganamos a nós mesmos, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ninguém pode enganar o Senhor, ninguém pode com seus lábios mentir para o Senhor. É em vão, é tempo perdido, porque Ele conhece todas as coisas. Era a realidade daquela multidão, porque a multidão atravessa não pelo que Ele era, não pela salvação da sua alma, não porque Ele era o Filho de Deus, mas porque Ele havia multiplicado os pães e os peixes. É muito fácil nós estarmos num ambiente onde tudo proporciona em nosso favor. É muito fácil, é muito bom. Era isso que aquela multidão via. O que era que a multidão via? Uma vida fácil, porque o Senhor onde estava tinha milagre. Se eles tinham fome, o Senhor multiplicava o pão. Era uma proporção que para pessoas preguiçosas é tudo o que elas querem, é tudo o que elas desejam. Não é diferente nos nossos dias. O que tem de gente sem compromisso com a palavra do Senhor, o que tem de gente que não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas quer aquilo que Ele pode oferecer, quer aquilo que Ele pode proporcionar, quer aquilo que Ele pode, pastor Vonei, fazer em favor da nossa vida. O que tem de gente assim nos nossos dias não é diferente.
Mas nos dias de Jesus, aquela multidão chega, e quando chega, Jesus começa agora a pregar a verdade. Jesus começa a dizer para eles a realidade da sua vinda sobre a face desta terra. Porque o Senhor começa a pregar para eles e dizer: olha, comeste do pão que perece. Os vossos pais comeram deste pão, mas morreram no deserto, pereceram no deserto. Porque o pão que vocês comeste serve para saciar fome física. O pão que vocês comeste dura por um tempo e precisará comer novamente. Mas eu quero falar de um pão diferente para vocês. Eu quero trazer a vocês a realidade de um alimento, de um pão que desceu do céu. Aquele que não comer e aquele que não beber da sua carne e do seu sangue não pode ter parte com Deus, não pode ter parte com o Senhor. Aquele que não comer deste pão, aquele que não beber deste sangue, não pode ter parte com o Senhor. E a multidão começa a ouvir uma pregação dura, uma pregação que vai mexer no ego, uma pregação que vai mexer no interior da sua alma, porque pregar a verdade dói muitas das vezes aos ouvidos daquele que está ouvindo, porque a palavra do Senhor é confronto, é confrontar o pecado, é confrontar, é necessário renúncia, é necessário mudança de vida. Pregar o evangelho é levar a palavra que vai dizer para as pessoas que estão ouvindo: você precisa mudar de vida, você precisa abandonar o pecado, você precisa abandonar a prostituição. Pregar o evangelho é dizer para as pessoas: sem mudança de vida, você não pode ter parte com Deus. Sem mudança de vida, você pode até experimentar dos prodígios e das maravilhas, mas você não tem o nome escrito no livro da vida. E eu me lembro quando Jesus manda 70 dos seus discípulos pregar, e eles chegam maravilhados dizendo: Senhor, no seu nome pregamos, expulsamos demônios, no seu nome, ó Pai, teve milagre, teve prodígios, teve maravilhas. E o Senhor Jesus diz para eles: não se regozijem pelo que aconteceu, pelo que vocês fizeram através do meu nome, mas louve a Deus, porque tendes os vossos nomes escritos no livro da vida. Irmãos, eu não estou pregando aqui uma palavra que não deve acontecer os prodígios e as maravilhas do Senhor dentro das igrejas. Não, pelo amor de Deus, não interprete mal a mensagem. Eu estou dizendo que tudo isso é bom, mas melhor ainda é saber que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos lavou com teu sangue e tem o nosso nome escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, nós vamos subir junto com esse exército celestial, porque os prodígios é bom. E eu oro para que Jesus cure. Outro dia o pastor Cássio me ligou e a gente conversava justamente sobre isso, que está ficando difícil nos nossos dias. Pessoas que têm encontro genuíno, experiências genuínas com o Senhor. Está ficando difícil e tem que ter, porque é o sinal que o Senhor está no meio, está operando, está aprovando. Mas nós temos que também entender que há necessidade de mudança de vida, há necessidade de uma transformação genuína, e essa transformação ela vem do interior para o exterior. Esta transformação é o que te dá legalidade para habitar a cidade celestial. Aleluia! Mas quando Jesus começa a pregar desta maneira, começa a pregar duro, pastor Vanei, aquelas pessoas vão olhando e dizendo: dura é esta mensagem, quem pode ouvir esta palavra, quem pode ouvir esta pregação? Dura é esta palavra, porque era um povo que estava na zona de acomodismo, estava tudo proporcionando em favor deles, mas não queriam compromisso com aquele que estava operando em favor da vida deles. É por isso que hoje em dia as pessoas abrem campanha de cura, de milagre, de libertação, as igrejas lotam, não tem espaço para ninguém. Mas você vai num culto de oração, quando muito encontra o pastor com a família, dobrados os joelhos orando. Por quê? Porque é duro. Servir a Deus não é tarefa fácil. Servir a Deus é para aqueles que disseram para si: eu renuncio a minha vida para viver o propósito do Senhor. E
E aquela multidão vai dispersando, vai abandonando, vai deixando Jesus, e ao ponto de ficar apenas o Senhor Jesus e os seus discípulos. Mas há uma palavra dentro deste texto que todas as vezes que eu estou passando por luta, eu leio. Porque quando todos deixam, saem, vão embora, Jesus olha para os discípulos e faz uma indagação entre os 12. Não quereis vós também ir com eles? Não quereis vós também segui-los? Mas Pedro olha para o Senhor, irmãos, no dia da angústia, lembra desta palavra. Na provação, quando você estiver na ruína, quando o céu parecer de bronze, lembra desta palavra. Na enfermidade, lembra desta palavra. Quando as portas se fechar, lembra desta palavra. Porque Pedro tem uma resposta para o Senhor Jesus. Ele olha, Senhor, se nós for com esta multidão, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de salvação. A multidão saiu sem destino, voltando para suas casas. Mas Pedro sabia que na angústia, na tristeza, na tribulação, na enfermidade, ele estava com o Senhor, que é o dono da vida. Pedro sabia que, ainda que não vivesse as maravilhas e os prodígios, o seu nome estava selado no livro da vida. A nossa maior alegria tem que ser porque Ele derrama o teu sangue para nos resgatar do lamaçal de pecado que nós vivíamos. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentada. Você que está nos acompanhando ao vivo, eu tenho uma notícia para te dar. Melhor do que o milagre, melhor do que aquilo que Jesus tem feito, abrir a porta, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu a venci. Vocês também vencerão. Jesus estava dando ânimo para o povo, dizendo, vocês vão passar por fases difíceis, por momentos difíceis, mas quando a trombeta soar, vocês subirão com a igreja para fazer parte do exército celestial. É necessário analisar a nossa vida. É necessário analisar como estamos andando com Deus, como estamos trilhando com Deus. Porque vai ser duro no dia que a trombeta soar e nós cair a ficha que nós ficamos. Ou se tiver partido antes, não poder ouvir o som da trombeta. Evangelho só tem sentido se tiver salvação. O crente só tem sentido na presença de Deus se ele for selado pelo Senhor, se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Que nós possamos ser diferente daquela multidão. Que nós possamos ser diferente do que aquele povo pensava sobre Jesus. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor falou. Eu estou convosco todos os dias das vossas vidas. Irmão, suporte a tribulação. Irmão, suporte o desejo carnal. Porque melhor é estar com o Senhor. Melhor é estar com o Senhor do que estar com aquele que vai destruir a nossa vida. Melhor é estar na casa do Senhor todos os dias se alegrando do que estar no mundo praticando a prática do pecado. Compromisso, renúncia é o que nós precisamos na presença do Senhor. Compromisso, renúncia é o que vai dizer para onde nós estamos indo. Compromisso, renúncia é o que vai dar legalidade para adentrarmos a cidade celestial. Para quem estamos indo? A pergunta é, para quem nós estamos indo? Detalhe, Pedro não diz para onde,
mas está dizendo para quem? Só Jesus proporciona a vida eterna. Só Jesus é a luz do mundo. Só Jesus tem um poder para ressuscitar. Só Jesus tem poder para poder nos dar um corpo glorioso parecido com o seu, depois que a trombeta soar. Só Jesus, para quem nós estamos indo? A vida que nós estamos levando está valendo a pena, sabendo que é passageira? A forma que nós estamos vivendo está conduzindo com a palavra do Senhor? Ninguém engana Deus, porque a multidão não disse para ele: nós viemos aqui atrás de ti, porque o Senhor multiplica, e porque o Senhor cura, porque o Senhor transforma. Não! Ele olhou e viu a intenção do coração da multidão. Ele olhou dentro do coração da multidão e detectou a verdadeira intenção do coração daquele povo. Vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, porque o resto é passageiro. Eu costumo dizer que os milagres acontecem para testificar ou testemunhar com Jesus Cristo. Lázaro ressuscitou, mas morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu. O cego Bartimeu enxergou, mas morreu. Mas aquele que está em Jesus, aquele que está selado, aquele que está com o nome no livro da vida, está com a sua vitória garantida no trono da glória, no céu da glória. Aquele que tomou a decisão correta e disse: eu renuncio meus desejos, eu renuncio minha carne, eu renuncio o pecado. Está dizendo para Satanás: você com suas astúcias não vai me induzir para a eternidade de aflição, mas a minha decisão vai me levar para a glória, para a habitação celestial, para com o Senhor Jesus Cristo, para habitar para todos sempre com o Senhor. A aflição que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é passageira. A aflição que nós estamos passando aqui é passageira. Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Muito em breve essa notícia vai se espalhar. Então continua crente, continue orando, continue lutando, porque muito em breve nós vamos estar com o Senhor para todos sempre, porque muito em breve nós vamos estar nas mansões celestiais, porque muito em breve a recompensa pela nossa renúncia vai ser chegada à nossa mão, porque muito em breve nós não vamos mais estar pisando na poeira, no asfalto, ou no meio-fio, ou na grama, não. Muito em breve as ruas que nós vamos estar caminhando é de ouro, as paredes são de cristais. Muito em breve a recompensa vai chegar, pastor Cássio. Muito em breve a recompensa da renúncia vai chegar. Muito em breve nós vamos estar vivendo em júbilo para todo sempre, regozijando com o Senhor para todo sempre. Então eu convido você que está vivendo uma vida despedaçada na presença de Deus, ou você que está vivendo uma vida que está sem compromisso com o Senhor, a mudar de vida, a transformar a sua vida, ou porque o Senhor Jesus está chamando, o Senhor Jesus Cristo está nos chamando nesta última hora, porque Ele não quer perder ninguém, Ele não joga ninguém fora, ninguém que o procura sai de mãos vazias, não. O maior milagre foi pregado na cruz do Calvário. O maior milagre foi selado na cruz do Calvário. Ei, eu e você não poderíamos suportar o processo da crucificação. Era necessário alguém morrer por nós. Era necessário alguém fazer alguma coisa por nós. E a palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva a vida eterna. Jesus disse uma certa vez para os seus discípulos, quando eles tentam passar por Samaria e os samaritanos querem o matar, e Jesus então,
quando está com os discípulos diz: olha, quer que nós oremos ao Pai para que mande fogo do céu e consuma todo este povo, como foi feito com Elias. E Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem o que está dizendo, porque o Filho do Homem veio não para destruir a vida, mas para comprar a alma daquele que se havia perdido. Ei, o que você quer dizer, pregador, com esta palavra? Não importa o que você está fazendo ou passando na sua vida, o que importa é o que você vai decidir daqui para frente. Se decidiu certo, o certo é estar na presença do Senhor, é renunciar à vida que você está levando, é renunciar às velhas práticas do pecado. É isto que vai dizer aonde você vai chegar, para onde você vai, para quem irá você. O Senhor Jesus Cristo está te convidando hoje para deixar esta vida, para abandonar esta vida, porque ninguém que o procura sairá da mesma maneira. Eis que o Senhor Jesus está chamando, eis que o Senhor Jesus Cristo não abre mão de nenhum que o procura. Então eu te pergunto, para quem está indo você? Eu quero concluir a mensagem dizendo: para quem estamos indo nós? Qual o nosso futuro? Para quem? A quem nós estamos servindo? Ou por que nós estamos o servindo? É pelo que ele pode oferecer ou pelo que ele é? Porque se for pelo que ele pode oferecer, está se tornando em vão nossa jornada. Não estou dizendo que ele não faz, ele faz. E depois do arrebatamento, nós vamos estar com o povo que foi salvo, ou nós vamos estar com aqueles: eu não vos conheço. Temos que renunciar para não se tornar em vão a nossa vida. Mas a notícia boa é: ele não joga ninguém fora. Ninguém que o procura, ele manda embora. Não sai porque você não tem mais jeito, não. Se você brigar com seu esposo ou com a sua esposa, talvez não de imediato você consiga uma reconciliação. Mas com o Senhor, se você quiser se reconciliar com Ele minuto após minuto, Ele está de braços abertos te esperando. Porque Ele te amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por aquele que nele crê, para que nós não pereçamos na presença do Senhor. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade e devolver o microfone e louvar a Deus pela vida do pastor Cássio e pastora Márcia, em nome do Senhor Jesus.